Amém, igreja? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Rapidamente, igreja, eu só quero deixar um pequeno louvor com o Senhor colocou no meu coração, porque eu ainda estava em dúvida, mas o Senhor confirmou a palavra na boca da pastora. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca houve noite que pudesse dizer o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá vitória dentro de mim, vencendo o rio. Esse rio. Haverá vitória dentro de mim, a maravilha desse capítulo 6, versículo 3. Foi a qual o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Todos encontraram? Amém, igreja? Neemias 6, 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vou estar lendo em nome de Jesus. Enviei-lhe um mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, que de modo não poderei descer, que cessara esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviarei a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou ao seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre urgente e ouviu Gasbu, e disse: tu és um judeu, e sentado, revoltado pelo que edificar o muro, e que tu fará rei deles, segundo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, pode se acertar em nome do Senhor Jesus. Essa é uma passagem a qual todo mundo conhece. Vem falando de Neemias. E quando Neemias disse: eu não posso parar,
fácil não. Vai vir levante de toda a forma. Mas o Senhor Ele está contigo. Ele está no barco, Ele te conduz. E muitas das vezes, como a pastora falou aqui no estudo, né? A gente pega, vai olhar, mas eu não estou a fim de fazer nada. Ei, nós não tem que olhar o que a gente quer fazer. Se Deus mandou a gente fazer, nós temos que fazer. Sabe por quê? O estudo hoje vai falar. Revestir de toda a armadura de Deus. Então, todos os dias nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Muitas das vezes a gente só quer revestir um dia só. Será que um dia só Ele vai passar sobre a nossa vida? Lógico que não. Lógico que não. Temos que revestir todos os dias. Buscar o Senhor. Não precisa você viver no monte. Não precisa você ficar 24 horas no monte, não. Dentro da sua casa você mesmo pode fazer a boa obra. Porque a obra ela começa dentro de casa para depois chegar dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas bispa, mas pastor, mas pastora, mas o que eu faço se eu limpo só a igreja? Ei, às vezes te dão uma missão você limpar só a igreja. Só você estar aqui limpando a casa do Senhor, você pode ter certeza, ó, é uma pedrinha que Jesus vai lá e coloca. Mas eu deixo uma palavra para você. Se você limpa a sua igreja, imagine como é grande. Como é grande você limpar, você nem imagina. E quando você está limpando a casa do Senhor, Deus está trabalhando lá dentro do seu lar. Deus está trabalhando naquilo que você mais precisa. Mas eu só estou limpando a igreja. É a obra. Eu sou o porteiro. É a obra. Deus te chamou para ser porteiro. É a obra. É a obra que o Senhor tem na sua vida. E muitas das vezes a gente não quer olhar para isso. Muitas das vezes a gente quer olhar para as nossas dificuldades. Ei, não pensa você que eu, pastor, as pastoras que estão aqui, que a gente não passamos por luta. Passamos sim. Mas se eu for olhar para a luta, eu paro. Eu não vou prosseguir. Eu vou parar no meio do caminho. Mas a ordem de Deus para você, para mim, para você hoje, não é você parar. É você continuar. Não deixa vir as pelejas. Deixa vir o levante. Deixa vir as pedradas. Mas a ordem de Deus nesta noite é para você prosseguir. Não para no meio do caminho. Porque se você parar, tudo desmorona. Não é, pastor? Tudo vai por água abaixo. Aquilo tudo que você orou há anos e anos, quando o Senhor está lá na porta para te entregar, aí você volta para trás. Aí você olha para trás, pronto, acabou. Aí você vai voltar lá na fila de novo. Aí começa tudo de novo. Oração, jejum, oração, jejum. Não é, pastora Cláudia? É desse jeito. Então você não pode parar. Você não pode parar de modo nenhum. Porque Neemias, ele era simplesmente o copeiro do rei. Ele servia o rei. Antes dele beber, dele dar o rei, ele tinha que beber primeiro, né, pastor? Ele tinha que beber primeiro, ele tinha que provar tudo primeiro, para depois chegar até o rei. Assim somos eu e você na casa do Senhor. Aqui nós temos um rei, o grandão da Galileia, ele está na casa, ele se faz presente. Você não tem que parar. Faz a obra. Regaça a mão e faz sua obra. Deixa a dificuldade de lado. Não olha para nada. Não olha para circunstância nenhuma. Faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu estava ali meditando ali em casa ali. Eu falei, nossa, logo hoje a pastora vai colocar eu vou pregar. Logo cedo, vai tantos dias que eu vou pregar. Mas eu estou feliz. Aí a casa encheu, eu falei, aí eu fiquei mais nervosa ainda, mas eu fiquei feliz porque a sogra da minha filha também se encontra aqui. Eu falei, Jesus, ele me colocou no estreito hoje. Mas eu estou feliz, porque é sinal que quando Deus traz alguém para casa, é sinal que Deus tem algo para fazer na vida, né? Eu não sei o que Deus vai fazer na vida dela, mas eu sei que ela vai sair daqui com a grande resposta a qual ela veio buscar nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. E talvez você perguntando, mas como eu não posso parar? Se eu estou cansada, já não tenho força. E se eu procurei a força e não acho. Aí eu falo para vocês, abre lá em Isaías 28. Não sabe e não ouviste
qual que é a mão? A mão do Todo-Poderoso. Ele nunca cansa. Nós que cansamos, largamos Jesus de lado. Falamos, Senhor, a prova está tão pesada que eu não quero mais servir o Senhor. E o que Ele fez para você largar a obra? O que Ele fez para que você viesse parar no meio da caminhada? Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus do céu não cansa e nem se fadiga. O trabalho dele é dar força para quem está cansado. Ele ou ela não foi aguentar, mas eu falo uma coisa para você: se o seu inimigo achou que você ia parar, nessa noite ele perdeu, porque você está aqui dentro da casa do Senhor, conforme o Senhor quer, conforme Jesus te chamou. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa eu te digo, Isaías 40:29, dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. 31, mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão como asa e como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está cansado? Está cansado? Está nada. Só está no começo da caminhada. Só está no começo ainda. Está cansado? Mas Ele te dá força para você vencer o seu cansaço. Você quer subir como águia? Porque eu entendo subir como águia. É como se eu visse ali José no calabouço. Porque José, ele desceu, mas ele subiu. Jeremias foi para onde, pastora? Foi para onde, pastora? Foi lá pro vale, foi? Mas depois ele fez o quê? Subiu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim é vida na tua vida. Você hoje pode estar lá embaixo, mas você não vai querer você lá embaixo. Você vai subir. Você vai subir. Jesus, Ele vai te colocar de pé. Oh, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, se você acha que você não tem nenhum valor na obra do Senhor, eu te digo, você tem um grande valor na obra dele, porque Ele te chamou para fazer a grande obra. Ah, mas eu não tenho capacidade. Tem sim, tem capacidade sim, que muitas das vezes Satanás sopra no nosso ouvido falando: você não é capaz de fazer essa obra. Mas se Deus usou o pastor, a pastora, colocou a responsabilidade sobre as tuas mãos, é sinal que Deus falou com eles primeiro, para depois chegar até a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma coisa eu digo para vocês: não pare. Deixa que o vento que vier, não pare, continua. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, igreja, nós olhamos tanto para dificuldade, e se você for ver, olha lá no hospital. Quantos estão lá, entubados, querendo se levantar e não pode levantar? E você que tem as suas duas pernas, pode andar para fazer a obra, você não quer fazer. Nós queremos ficar relaxadamente na casa do Senhor. Olha quantos está lá no municipal, mãe chorando, pai chorando, porque um filho ou a filha ou a mãe desceu a sepultura. Você agradece ao Senhor que você está aqui nessa noite, glorificando o nome do Senhor, dele participar de um grande banquete. Olha que coisa maravilhosa. Olha o privilégio que o Senhor nos deu nessa noite, para a gente tocar aqui, ó, na ceia do Senhor. Olha que privilégio. Quantos queridos estar aqui não pode ver? Quantos beber o sangue de Cristo, comer o corpo dele e não pode? E você que tem a oportunidade de fazer isso tudo, você não quer. Então, se Deus te chamou, retorna ao seu chamado, a qual o Senhor falou contigo. Faz a obra do Senhor, mas não deixa que nada venha te parar.